assunto é na Band News FM. Agora 10:08, bom dia, Murilo Rocha. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News. Bem, primeiramente falar dessa chuvarada, né, que acometeu aí toda a região metropolitana de Belo Horizonte mais uma vez e dos inúmeros problemas e riscos que a chuva trouxe e também o problema da falta de estrutura das cidades, dos municípios para receber essa quantidade de água que aumenta, potencializa o risco. Nessa cena de Santa Luzia, impressionante ontem, né? Um carro embicado no meio da água e ali uma mulher e uma filha dentro do carro. Um rapaz, por sorte, acudiu ali e tirou a menina de dentro do carro. É uma cena bastante impressionante e infelizmente repetida que a gente tem assistido a cada temporal que ocorre. E a má notícia, né? A notícia, quem tem que se preocupar é que pelo menos até o dia 4 de fevereiro, pelo menos até 4 de fevereiro, devemos ter chuvas como a que ocorreu nesses últimos dias, né? Chuvas aí no fim do dia, chuvas muito intensas. Então, pelo menos até terça ou quarta-feira, né, da semana que vem, devemos ter muita chuva e muitos problemas. E por falar em muita chuva, não tem também como não registrar a cidade administrativa, né, de Minas Gerais, sede do Poder Executivo, sede do governo de Minas desde 2010, né? Foi transferida aqui do centro de Belo Horizonte, da Praça da Liberdade, onde ficava o prédio principal do Executivo e algumas secretarias, foi transferido para aquela região, né, ali do Serra Verde, antigo Serra Verde ali. Tinha negócio de corrida de cavalo ali, né, um hipódromo ali, Serra Verde. Foi uma obra do governo Aécio Neves, mas que foi praticamente aí já inaugurada no final do governo Aécio Neves. Quem foi o primeiro que começou a despachar dali, na realidade, foi o governador Antônio Anastasia, depois Fernando Pimentel e depois Romeu Zema. E desde que foi inaugurado, gente, essa obra tem problemas, vários problemas. Foi uma obra caríssima, um projeto, à época, já considerado faraônico, né? Isso na época, lá quando o governo Aécio Neves lançou esse projeto, o mundo já vivia outro momento, né? A gente não era tão pregado ainda essa questão de trabalho remoto, essa coisa toda digital, mas já a tendência já era exatamente não a concentração das pessoas no mesmo lugar, mas justamente a, né, descentralizar as pessoas. Já era uma tendência quando foi lançada a cidade administrativa, mas mesmo assim o governo Aécio Neves queria deixar uma marca, aquela coisa toda. O Oscar Niemeyer, né, o escritório do Oscar Niemeyer fez aquele projeto, foi construído aí por 3, 4 construtoras, grandes construtoras, né? OAS e outras aí, grandes construtoras envolvidas nesse projeto, mas já à época era considerado uma obra faraônica e, para muitos, desnecessária, né? Porque, como eu disse, a tendência era outra já naquele ainda remoto ali 2005, 2006, quando se começou a construir a cidade administrativa. E desde então a cidade administrativa vem apresentando problemas. Esse problema das janelas, por exemplo. As janelas se soltam e caem, mesmo quando não há essa chuva intensa, há casos de janelas que se desprendem e caem do prédio, né? Um perigo imenso, imenso para quem trabalha ali, né? Para quem circula por ali. Como a Sinine comentou, você imagina uma janela daquela caindo na cabeça de alguém, é morte na certa, né? Então, assim, ontem várias dessas janelas se desprenderam. Tem um vídeo aí nas redes sociais da Band Minas e da Band News, vocês podem procurar aí, mostrando o momento exato que uma dessas janelas se desprende com a ventania de ontem. Infiltrações por todo o prédio, alagamento da área subterrânea, das garagens, são elevadores né, dando pane, lá tá, vários vídeos de elevadores em pane, são problemas recorrentes da cidade administrativa de Minas Gerais. Eu lembro que quando o Pimentel assumiu o governo, ele não queria, né, ficar ali na cidade administrativa de maneira nenhuma. Ele voltou, começou a despachar, inclusive do Palácio da Liberdade. Eu me lembro de entrevistá-lo no Palácio da Liberdade, ali com 2017, Pimentel ganhou em 2014, né? Então 2015, 2016, 2017, ele despachando ali do Palácio da Liberdade. Tentou fazer um projeto para transformar a cidade administrativa em uma espécie de um complexo de hotéis, depois até uma questão de cassino, chegou a ser viabilizado um projeto desse tipo, mas nada foi para frente. Agora, isso estou dando um histórico aqui dos problemas que são recorrentes da cidade administrativa, uma obra questionável desde a sua inauguração, desde o seu lançamento enquanto projeto, já era questionada.
a cidade administrativa. Agora, tirando isso tudo, agora tem um outro lado. Há os vícios de construção, fato. Há os vícios de construção e estão lá e são recorrentes. Agora, há um problema também de administração, que também não pode ser desconsiderado, né? Há uma questão ali da zeladoria desse governo que já está ali, como a Sinine bem destacou, há 6 anos, né? Já temos a gestão Zema ali, enfrentando esses problemas. Então, a gente tem que separar o que é vício de construção e o que é a zeladoria, o que é a manutenção dos prédios. Por exemplo, aquele problema recorrente dos elevadores. Era um problema que já tinha sido corrigido. Não estou falando ontem por causa da chuva, não. Estou falando aquele problema anterior dos elevadores. Era um problema que já tinha que ser sido corrigido logo no começo, né? Esse problema, quando se detectou esse problema. Então, acho que há uma distinção aí, né? Porque também fica fácil sempre jogar o problema para a administração anterior. Por mais que nesse caso, como eu disse, há vícios de construção e são inúmeros. E não são de hoje que eles são sabidos, né? Então é isso. Assim, ou abandona-se essa obra e volta-se a centralizar ou volta-se a descentralizar em outros prédios a administração estadual e dá um outro destino para essa cidade, ou conserta-se, né, esses problemas. Porque não pode ali os servidores ficarem correndo esse risco. Trabalham ali milhares de pessoas, 2, 3 mil pessoas ali diariamente, né? E é um transtorno. Claro, a chuva dessa época do ano tem sido nos últimos anos chuvas excepcionais, mas tudo indica que elas vão continuar ocorrendo. Não há nenhuma previsão aí que essas chuvas vão diminuir, né? Pelo contrário, né? Essas vão ficar mais intensas, essas chuvas. Então, ou se abandona esse prédio e vai se construir em outro local, ocupar outros prédios, ou então arruma-se esses problemas, né? Realmente chama-se na justiça essas construtoras, algumas delas acho que nem existem mais, e obriga a fazer os reparos necessários, né? Ou então o governo arruma outro tipo de recurso para arrumar esses problemas, porque não dá agora também mais para todo ano ficar falando. A gente já sabe, há vícios de construção mesmo, mas há também problemas de manutenção, né? O que não pode é o servidor ficar exposto a riscos, né? Essa questão da janela, gente, é algo gravíssimo mesmo, né? Como a Sinene destacou, o Pedro Gelinek, nosso repórter estava lá ontem, tirou uma foto que é igual uma boca banguela mesmo, né? Cheio de buraquinho ali, quando o menino começa a perder os dentes, né? Naquela idade de 6, 7 anos, é igual uma boca banguela mesmo, com a ausência ali de alguns dentes. Aí a foto, para quem está nos vendo aí nas redes através do YouTube, tá aí, pelo menos aí, eu estou conseguindo ver 6 janelas, pelo menos ali, 6 janelas que caíram, foram arrancadas, sei lá, aí na fachada do prédio da cidade administrativa. Só um adendo, uma ouvinte mandou agora pra gente uma imagem dela dentro de um elevador lá da cidade administrativa, e ela disse: elevador do lado ímpar, não vou falar o nome dela não, do prédio Minas, não estão funcionando. Tentei pegar agora e não está funcionando. Ele está rodando aqui no nosso YouTube, ela aperta o número, olha lá, não aparece nada, né? Aparece o 3, 1, não aparece nada. Ela quer ir para o 5º andar e não dá conta, Ou seja, não vamos ter vai. que voltar a usar as escadas, que já estava sendo no ano passado, em razão de outros problemas aí, na questão do fosso ali, da estrutura do elevador, já tinha problemas. Então, eu acho que é isso, o governo teria que ter uma perícia nesse prédio ali. Pena que o Kênio não está aqui, nosso colunista, né, de questões imobiliárias, porque isso é comum em prédio, inclusive, prédio residencial, né, gente? Você muda o prédio, tá cheio de problemas, tal, aí a gente tem que chamar uma perícia independente e falar, ó, isso aqui é vício de construção, tem que ser reparado pelas construtoras. Se chamar essa perícia independente. Pois é, e tem que mostrar, e outra coisa, falar assim, ó, isso aqui é questão de manutenção, é de zeladoria, tem como resolver, isso aqui tem que investir mensalmente mesmo para manter, para poder saber, né? Porque tem gente que acha isso, que o prédio está condenado, que o prédio tem tantos problemas que não poderia funcionar, né? E fica essa troca de acusações. Com certeza, daqui a pouco o governo, né, o Aécio Neves, a turma da época do governo Aécio Neves vai protestar, vai falar, não, isso é falta de manutenção. O governo atual, o Matheus Simões, falou que teria que estar presas as pessoas desse prédio, falou que foi construída sobre um brejo. E como eu disse lá atrás, gente, desde o projeto dessa cidade administrativa, essa obra é questionada. Essa obra sempre foi questionada por uma série de razões, é uma coisa meio faraônica mesmo, mas queria deixar essa marca ali, você passa, vê aquela obra bonita do Niemeyer, mas que por dentro é cheia de problemas, né? Não sei se foi a execução, não sei se o erro é no projeto, enfim, fato é que tem problemas. E alguns deles também foram adquiridos ao longo do tempo, inclusive por falta de manutenção dos governos que usam o prédio ali, né? Não estou falando especificamente desse governo, mas de todos os governos que passaram
por ali. Fato é que tem que resolver, gente. Isso tem que resolver. Não pode ficar colocando a vida do servidor em perigo. Daqui a pouco um elevador desse vai cair, uma janela dessa vai cair na cabeça de alguém. Não, assim, é uma coisa que não está demorando a acontecer. Não estou querendo fazer previsão de tragédia, não, mas está na cara, né? Essa é uma crônica de uma tragédia anunciada. Daqui a pouco vai correr alguém e falar, foi uma fatalidade. Quando já está tão previsto assim, deixa de ser fatalidade e passa a ser omissão ou negligência. Então, alguma coisa tem que ser feita para, né, reparar ou interditar esses prédios da cidade administrativa. Só rapidamente para fechar esse comentário, para não se alongar demais, um outro assunto também já foi comentado aqui, a questão do superávit do Estado que anunciou. Eu não entendo se o mesmo matemático que faz a conta na hora da previsão orçamentária é o que depois também calcula o superávit. Eu fico nessa dúvida, porque tinha uma previsão orçamentária de um déficit de casa de 8 bilhões. E aí depois tem um superávit de 5,1 bilhões. Ou seja, uma diferença de um para o outro aí de 13 bilhões na estimativa. Aí você tira 8 e acrescenta 5. Ou o matemático que fez a previsão orçamentária, o economista é muito ruim de serviço, ou então é uma coisa proposital, né? Assim, ó, para os devedores, meu caixa está quebrado. Para a minha gestão, para a propaganda política, eu estou fazendo demais e está sobrando dinheiro, né? Assim, essa conta é estranha. Isso não é coisa do governo Zema, não. Isso é uma coisa geral de governos, né? Essas peças de ficção que são orçamento. Ontem, uma entrevista do deputado estadual, professor Cleiton, né, até disse isso. Esse orçamento é uma peça de ficção, né? E a própria secretária, de certa forma constrangida, admitiu nesse superávit aí também que enfiou aí dentro as contas do acordo de Mariana e de Brumadinho. O que eu acho assim, né, gente, é um absurdo. Esse é um dinheiro, isso não é receita do Estado, isso é um dinheiro que já vem carimbado, né? Ele chega já com destino. Ele já, desde que o acordo foi feito, foi assinado, vai entrar tal parcela de tanto, 1,5 bilhão, sei lá quantos bilhões, já para ser destinado a tal e tal obra, né? Então, assim, esse orçamento, esse superávit for tirando também ali essas maquiagens, vai mostrar que o governo, na verdade, está gerando pouca receita, né? Tem um ouvinte aqui, achei ótimo. Receita. Ele fez uma conta. Olha só, gente, ele chama Adriano. O governo deve 165 bi para o governo federal. Se ele registrou um superávit de 5 bi, você tira dos 165, fica 160 no vermelho ainda. De onde que está falando que tem conta no azul se deve mais de 165 bilhões? É uma conta simples, ele fez aqui bem... na verdade, Adriano, o governo fala, né, do período, né, um superávit do período. Eu sei que você está aí também fazendo, né, uma alusão, assim, não vou dizer uma brincadeira não, mas está fazendo uma conta mostrando que não está no vermelho porque está devendo muito ainda, mas o governo faz esse superávit de um período, né, de um ano para o outro, que é essa conta, mas realmente é uma conta, como de todos os governos, geralmente é uma conta bem maquiada, né? E a própria secretária, como eu disse, Luísa Barreto, que está de saída da Secretaria de Planejamento e Mudança para Codenge, Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, ela admitiu ali que as parcelas desses acordos de Mariana de Brumadinho, fruto de duas grandes tragédias, que o mérito desse governo foi realmente costurar, junto com o governo federal, Ministério Público e Justiça, costurar esses acordos, né? Mas não são receitas do Estado. É um dinheiro que cai no caixa do Estado, mas ele cai e já tinha que sair imediatamente, porque ele é destinado para execução de obras aí que foram, né, assinadas lá quando foi assinado o acordo, né? Isso é para construir uma ponte, isso é para um hospital, enfim. Não é uma receita que o Estado gera, então é bem questionável esse dinheiro aí constar no superávit. Mas, né, faz parte desses malabarismos matemáticos, né, que os governos fazem. O governo federal, por exemplo, né, vive também chorando falta de dinheiro e está registrando recorde de arrecadação, como a gente viu também esta semana. Então é isso. Luciana, Sinini.